Um bom dia para todos nós e um bom dia para o nosso querido Richard. Tenho certeza que ele, evidentemente, está conosco na nossa manhã de hoje. Não, a doutrina espírita não foi uma doutrina fácil de ser codificada. Foi muito difícil o trabalho do codificador, porque a forma como a doutrina espírita foi estruturada difere das outras doutrinas que já teriam sido encaminhadas à Terra no passado. Porque as doutrinas anteriores ao Espiritismo, elas costumeiramente eram doutrinas centralizadas em um único indivíduo. E este indivíduo trazia em si as verdades que ele teria para apresentar. Então bastava perguntar para o mestre, que o mestre dava a resposta daquilo que era a sua visão sobre o entendimento da vida. Quando nós pegamos, por exemplo, o Bhagavad Gita, que trata da história de Krishna, nós vamos perceber ali que os 18 capítulos do Bhagavad Gita são um diálogo entre Arjuna e Krishna. Arjuna pergunta e o Krishna responde. Então, a mensagem ela já sai estruturada de origem, porque o texto já tem a pergunta e a resposta já organizada de acordo com o pensamento do mestre. Mas a doutrina espírita, ela difere fundamentalmente desse modelo. Por quê? Porque ela é uma doutrina coletiva. As informações foram obtidas de diversas fontes. E o codificador, Allan Kardec, teve o trabalho colossal de reunir esse material todo e tentar encaixar essas peças. Aquilo que era razoável, aquilo que não podia partir de nenhuma ideia pré-concebida. Todas as ideias que são apresentadas no corpo da obra kardeciana são fruto de análises que Allan Kardec produziu, e ele não sai de um ponto de partida já estabelecido como verdade. Desde o pensamento sobre Deus está tratado ali, de maneira a estruturar. Às vezes a gente encontra algumas perguntas em O Livro dos Espíritos, diz, meu Deus, que pergunta besta, o que você pergunta aqui? Se o progresso está na lei natural, é claro que o progresso está na lei natural, mas evidentemente todas as questões precisariam passar por uma análise, porque nenhuma ideia poderia ser pré-concebida para que o edifício doutrinário pudesse ter a robustez que ele possui. E ele precisava ouvir várias fontes distintas para que depois pudesse promover o consenso desses conteúdos, estabelecendo as verdades que ficaram conhecidas como sendo os princípios que compõem a doutrina espírita. Suas obras doutrinárias, portanto, contêm a síntese das análises que Allan Kardec produziu ao longo dos anos que se debruçou sobre esses conteúdos, tentando trazer para nós uma articulação entre esses saberes, uma possibilidade de que nós, a partir do entendimento dessas verdades, conseguíssemos compor o panorama daquilo que a doutrina espírita seria. Como se ela fosse um grande quebra-cabeça, em que as peças foram se encaixando ao longo do tempo. Ela não chegou pronta, não se apresentou para Kardec a doutrina inteira de uma vez, mas pedaços. E ele foi estabelecendo a composição desses pedaços para estruturar o todo. E ainda havia, Diego, peças que não faziam parte do quebra-cabeça. Então você tinha que pegar e dizer, não, isso aqui não encaixa, porque essa peça não encaixa nas outras que estão lá. Isso aqui não é. Então separar o que não era daquilo que era foi um trabalho imenso que ele produziu. E é interessante nós observarmos que o primeiro contato de Kardec com a mensagem espírita se dá em meados de 1855. E em abril de 1857,
o livro dos Espíritos já estava pronto. Grosso modo, ele levou 1 ano e meio para sair do zero para construir o livro dos Espíritos. Pense no trabalho que deu organizar isso, porque ainda tem um tempo de gráfica, né, Diego? Não é como hoje, que a gente faz muito rápido. Era naquela época da tipografia, letra a letra, para você poder imprimir um livro, era muito mais trabalhoso. E ele, nesse intervalo de tempo curto, conseguiu estruturar a mensagem espírita. E logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, ele vai alargando novos saberes, porque era assim que as coisas estavam acontecendo. Ele estava lidando com as verdades que iam chegando, e essas novas informações eram recolhidas, organizadas e produziam com isso novas obras. Ele produziria, depois, no ano de 1861, o Livro dos Médiuns, vai fazer agora, dia 15 de janeiro, mais um aniversário. Vai fazer 165 anos. E nós temos, depois, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Em 1865, ele produziria o livro chamado O Céu e o Inferno. E, por último, em 68, comemorou aniversário agora, dia 6 de janeiro, publicação da Gênese, a última das obras básicas por ele publicada. E é no livro chamado O Céu e o Inferno, aonde Allan Kardec vai apresentar uma série de conteúdos extremamente interessantes para todos nós, porque é ali que ele vai consolidar a compreensão dele de como funciona a lei de causa e efeito. Nesse período, a ideia de céu, de inferno, ainda estava muito nítida, muito clara dentro do regramento religioso que se vivia durante esse período na Europa e no mundo como um todo, no mundo ocidental. Então, a ideia de que tem um céu, tem um inferno, existem anjos, tem demônios, todas essas questões estavam postas. E foi em 1865 que Allan Kardec decidiu reunir todo esse arcabouço de conhecimento sobre a justiça divina no mundo espiritual para produzir essa obra interessantíssima, que trata sobre essas instâncias espirituais, céu, purgatório, inferno, anjos, demônios, para que a gente conseguisse entender qual é a visão que a doutrina espírita possui sobre essa questão. O livro O Céu e o Inferno é uma obra muito curiosa, porque tem uma primeira parte teórica, tratando desses temas muito ligados à religião, e uma segunda parte sensacional, que são 68 casos diferentes de espíritos que se manifestam em reuniões mediúnicas, e que Kardec agrupa esses espíritos mostrando a realidade do mundo espiritual. Espíritos em condições felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, expiações terrestres. São os vários espíritos que Allan Kardec encontra nesse nosso momento da obra e oferece para todos nós essa leitura extraordinária sobre a realidade de cada um daqueles que ali estavam. E foi assim, debruçado sobre essas questões, sem ter uma ideia preconcebida, mas analisando os fenômenos da lei de causa e efeito e interpretando de forma bastante sistemática os fenômenos que ocorriam no chamado mundo espiritual, que Allan Kardec vai ter a ideia de compor, no capítulo 7º da primeira parte, um texto muito conhecido do livro O Céu e o Inferno, chamado Código Penal da Vida Futura. Por que que o texto tem esse nome? Porque ele começou a observar como que funcionava a lei de causa e efeito no mundo espiritual, como que se dava a consequência do mal e do bem do outro lado da vida. E analisando como é que acontecia, ele chegou a uma conclusão. Gente, tem uma lei aqui, eu consigo enxergar
que tem umas coisas parecidas com um código penal mesmo, parecido com uma lei penal. Dá para a gente pegar e estruturar esse conjunto de princípios como se existisse uma lei no mundo espiritual. Essa lei, na verdade, ela é um recurso didático do pedagogo para tentar nos fazer entender melhor como funciona a lei de causa e efeito. Essa é a primeira coisa que a gente busca nesse Código Penal. Ele não é, na verdade, um código verdadeiro. Não, esse aqui é o código que Deus criou. Não, é ele, Kardec, observando a manifestação dos espíritos e como é que as coisas funcionavam, ele disse, eu acho que vai dar para escrever como se fosse uma lei. Vou fazer os artigos, vou fazer os parágrafos, igual uma lei acontece. Então, são vários itens que compõem o Código Penal da Vida Futura. Ao todo, são 33 artigos diferentes. Às vezes as pessoas, 33, a idade de Cristo, o número de vértebras da coluna vertebral. Não tem nada a ver. É porque passou de 32 e não chegou a 34, por isso que é 33, tá? Então não tem nenhum mistério, não é nada cabalístico. Ele foi colocando os artigos, as ideias, foi lançando no texto e quando terminou estava pronto. Olha, eu acho que é isso aqui, a ideia que compõe o pensamento daquilo que esse Código Penal poderia nos oferecer. E para que nós pudéssemos estudar o Código Penal da Vida Futura, seria necessário, em princípio, que nós visitássemos os 33 artigos. É lógico, porque se a gente quer ver o Código Penal da Vida Futura, a gente tem que ver o que tem nesse código, o que está contado por Allan Kardec nesse tipo de texto. Mas aí seria muita maldade se a gente fosse pegar os 33 artigos para abrir um por um, né? Então eu resolvi agrupar. Eu agrupei os 33 artigos em 10 temas diferentes, independente da ordem dos artigos. São pontos distintos que o Código Penal da Vida Futura trata, e se nós nos apropriarmos desses 10 pontos que o Código apresenta, nós já teremos uma boa visão daquilo que o Código trata, embora essa discussão de hoje não nos isente de procurar o texto para que a gente se aproprie de maneira mais específica dos conteúdos que esse material tem para nos oferecer. Então isso aqui não dispensa a leitura daquilo que nós teremos que buscar, Fabiana. É apenas uma síntese da ideia para que a gente possa compreender a completude dos artigos que esse Código Penal oferece para nós. Então, um primeiro bloco de artigos, um primeiro bloco de conteúdos sobre essa questão do Código Penal da Vida Futura, abraça os artigos 1, 2, 3, 4, 5 e o artigo 33, que é o último. Os 5 primeiros e o último tratam fundamentalmente da mesma coisa. Do que tratam esses artigos? Eles tratam de uma coisa fundamental e que a gente precisa entender logo de princípio para que a gente compreenda o Código Penal segundo a doutrina espírita. Céu e inferno não são lugares. Céu e inferno são estados de alma. Então, esses artigos, eles vão tratar fundamentalmente dos seguintes pontos. Não há, na visão da doutrina espírita, um lugar aonde Deus disse, bem, aqui vai ser o céu, vou colocar aqui, vou criar esse lugar, e aqui será o céu, e as almas boas vão ficar todas aqui. E desse outro lado, eu vou criar um espaço que será o inferno.
vou criar isso aqui, vai ser bem ruinzinho, vai ser o inferno, e eu vou colocar as almas más nesse outro lugar. Como se Deus tivesse criado um lugar circunscrito para ser aqui o céu e para ser aqui o inferno. O que dizem esses primeiros artigos do Código Penal da vida futura é que céu e inferno vive dentro de cada um de nós. Eu carrego dentro de mim o meu céu ou o meu inferno, independente do lugar onde eu esteja. Vai dentro de mim, Ângela. Está dentro do meu coração. Se eu estiver, de repente, num lugar cheio de pessoas ruins, mas eu for bom, eu estarei no meu céu. O céu está dentro de mim. Então, não é do lado de fora, é do lado de dentro. São instâncias espirituais que repousam na intimidade dos nossos corações. A mesma coisa, se eu sou uma alma perversa, mesmo que eu esteja cercado de espíritos bons, eu continuarei no meu inferno pessoal, porque eu estarei dentro de uma condição que depende fundamentalmente do meu estado de espírito. Em outras palavras, o céu e o inferno estão dentro de nós. Está claro o que eu estou dizendo? Então agora eu vou desdizer o que eu disse. O céu e o inferno estão do lado de fora de nós. Mas não estava do lado de dentro? Estava do lado de dentro. Mas também está do lado de fora. Por que, pelo amor de Deus? Porque o que eu tenho dentro de mim, eu boto para fora de mim. Então, eu estou internamente vivendo no inferno. Então, a minha leitura de mundo é como se o meu externo fosse infernal também. E quando eu estou bem intimamente, eu, pelo lado de fora, faço com que as coisas sejam também positivas. Então, veja, Deus não criou um lugar para ser o céu, um lugar para ser o inferno, mas as almas, elas se atraem por similaridade, elas se agrupam porque elas têm simpatia entre si. Ninguém obriga uma pessoa que tem problema com alcoolismo para ir beber naquele bar que o chão é todo irregular, que as pessoas cospem no chão, que tem aquele banco alto, mal iluminado, que não tem nada na prateleira, só bebida alcoólica. Ninguém obriga, você vai beber lá. Mas ele vai beber lá. Por que ele não vai beber na panificadora, iluminada, cheia de gente comprando pão? Por que, Fabiane? Por que ele vai exatamente neste lugar? O que faz com que ele se movimente nessa direção, Renata? O que faz com que ele vá lá é porque ali tem pessoas que não vão criticá-lo. Os que estão bebendo lá também não vão falar, está bebendo, hein? Ninguém vai reclamar. Então, se juntam os iguais. Então, o que tem dentro vai se apresentar do lado de fora da criatura. Tivemos um grande mestre no Egito Antigo, chamado Hermes Trismegisto, que escreveu a Tábua de Esmeralda, em que ele dizia: o que está embaixo é igual ao que está em cima, e o que está do lado de dentro é igual ao que está do lado de fora. É isso mesmo, o meu inferno interior faz com que do lado de fora vire tudo o inferno, e o meu céu interior faz com que as coisas do lado de fora também se tornem o meu céu. E é essa conjunção de conceitos que nós iremos encontrar nesse primeiro bloco de questões, de pontos, de artigos do Código Penal da Vida Futura, aonde Allan Kardec vai pensar logo de princípio essa informação. O céu e o inferno não estão do lado de fora, estão do lado de dentro da criatura. São estados de alma, e por serem estados de alma, eu levarei comigo para onde eu for. Vocês já viram as pessoas assim,
Eu não aguento mais, eu vou viajar, vou trocar de cidade. Aí faz a mala, ajeita tudo e muda de cidade. Ela só esquece que o karma vai dentro da mala junto. Quando chega lá que desfaz a mala, o meu estado de espírito vai comigo. Então eu carrego para onde eu vou as minhas imperfeições morais e, evidentemente, eu continuo vivendo no meu céu e no meu inferno em função do que eu carrego dentro de mim. É muito interessante essa abertura do Código Penal da Vida Futura, aonde Kardec de pronto já quebra aquela leitura de lugar circunscrito, aonde as criaturas iriam experimentar ou a sua felicidade ou a sua infelicidade. E falando de infelicidade, nós vamos ter também nesse bloco de artigos, repetindo, do artigo 1º ao artigo 5º e o artigo 33 do Código Penal, há um segundo ponto também que é fundamental nesse corpo de conteúdos que ele apresenta. A informação de que o que impede a felicidade da criatura humana é a imperfeição moral. Então, assim, o céu e o inferno, eles não são lugares, eles estão dentro de nós. E por que o espírito experimenta a infelicidade? Ele experimenta a infelicidade em função da imperfeição moral. Então, o que é que nos faz sermos infelizes? As imperfeições morais que nós possuímos, as nossas imperfeições morais. E isso poderia parecer uma novidade se nós não conhecêssemos a questão 614 de O Livro dos Espíritos, a primeira das questões que abre a terceira parte da obra, as chamadas leis morais. Uma pergunta onde Allan Kardec interroga: o que é a lei de Deus? E os Espíritos então respondem: a lei de Deus? A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Única verdadeira, não tem duas. Eu posso até achar que eu consigo encontrar a felicidade em algum outro lugar, mas não vai. Vai querer, mas não vai. Porque a felicidade você só encontra na lei de Deus. Fora da lei de Deus eu posso encontrar satisfação, alegria, prazer, mas felicidade não encontra. Porque alegria, satisfação, prazer são temporários, eles passam. Mas a felicidade perene, ela está relacionada com a lei de Deus. E esta resposta do Livro dos Espíritos, ela segue dizendo: indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E a parte mais importante da resposta: e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Gente, isso é espetacular. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, o que promove a nossa infelicidade? A imperfeição moral, o afastamento da lei de Deus. E eu acho engraçado porque algumas pessoas dizem assim: eu não entendo Deus. Não entendo Deus. Queria entender, mas não consigo entender. Porque assim, poxa, se todo mundo vai ser feliz, todo mundo caminha para a felicidade, se o nosso destino é a felicidade, se ele sabe que nós seremos felizes amanhã, por que ele não adianta essa felicidade logo agora? Dá um vale de 10%. Já não vai dar. Eu não serei feliz. Qual é de nós que não sabe que o destino das almas é a felicidade? Ora, mas se sabe, ele não é bom. Ele não é bom, então dá logo. Venha cá, meu filho, vou lhe dar logo 20% de adiantamento para você ter mais coragem. Pegue aqui 20% de felicidade, vai ser feliz. Não tem vale. Não tem adiantamento. Porque Deus é justo e bom. Ele não é bom, ele é justo e bom. E por que ele não adianta a felicidade logo, dá uma parte da felicidade na frente? Porque a felicidade é a consequência da vivência
da lei de Deus. Não é assim que Deus fica olhando e diz, olha, aquele cara ali, aquele ali atrás, ele está bonzinho, hein? Meu filho, vai lá, dê mais 2% de felicidade para ele. Não é assim. Isso é uma consequência natural, é natural, André, é natural. Eu vivo amor, eu experimento felicidade. Eu vivo mais amor, eu experimento mais felicidade. Eu tenho ódio, não vou ser feliz. Eu guardo mágoa, não vou ser feliz. Não tem como. Então, por que que o nosso destino é a felicidade? Porque na medida em que eu evoluo, que eu experimento o amor, que eu me aproximo da lei de Deus, os sentimentos que me animam são melhores. E naturalmente, como eu tenho mais sentimentos felizes, sentimentos alinhados com a lei de Deus, mais feliz eu sou. Então, a felicidade, ela é uma decorrência da nossa transformação. No livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, no prefácio da obra, ela diz, a felicidade é uma conquista. Então, felicidade não é um dom gratuito. Às vezes a gente tem alguns locais de trabalho que tem aquela promoção por mérito e tem a promoção por tempo, não é assim? Aí esse espírito que já tem um século que está assim, dá um pouco mais de felicidade para esse cara. Não tem promoção por tempo, só tem por mérito. Na lei de Deus só tem por mérito. O cara pode ficar 1 milênio, se ele não experimentar o amor, não vai, meu filho, não vai. Por quê? Porque a felicidade é a consequência de nós experimentarmos nas nossas vidas a vivência da lei de Deus. Se eu não vivo, não tenho o que esperar de felicidade. Não tem, porque o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, quando eu decidir optar pelo bem, eu automaticamente serei feliz, sem precisar ficar barganhando com Deus. É uma consequência natural. É porque aqui nunca teve ninguém que teve raiva de ninguém. Mas se tivesse alguém aqui, que já tivesse tido raiva de alguém e perdoou, iria entender o que eu estou falando. Quando a gente tem mágoa de alguém e a gente consegue perdoar, a gente tira um peso das costas. Ai, parece que eu tirei uma tonelada das minhas costas. Por quê? Porque eu me aproximei do bem e automaticamente eu me senti mais feliz. É assim que as coisas funcionam. Então, no primeiro bloco de artigos do Código Penal da Vida Futura, nós vamos encontrar essa compreensão de que as virtudes, elas não são dadas gratuitamente, são fruto de um processo de crescimento, e que a infelicidade que o espírito experimenta decorre das suas imperfeições morais. Também o fato de que não há um lugar circunscrito aonde as penas são cumpridas, porque cada um cumpre a pena dentro do seu coração. Mas esse é só o primeiro bloco, tem mais 9. Vocês avisaram em casa que vocês não vão almoçar? Existe um segundo bloco de conteúdos que o Código Penal da Vida Futura nos oferece. O segundo bloco do Código Penal abraça os artigos Deus seja louvado. Vou botar até esse aqui já para lhe inspirar. O segundo bloco abraça os artigos 6º, 7º, 8º e o 32º. 6, 7, 8, 32. Esses 4 artigos tratam de um outro conjunto de verdades que estão contidas no Código Penal, que é o seguinte: o sofrimento dos espíritos no mundo espiritual não é igual para todos. Ele é diferente, E ele será tanto maior quanto mais imperfeições um espírito tiver. Se o espírito tiver 10 imperfeições, ele sofre um tanto. Se ele tiver 50 imperfeições, ele sofre mais do que o que tem menos. Quanto mais imperfeições, mais sofrimento. Quanto menos imperfeições, menos sofrimento. E isso é uma resposta muito interessante para um fenômeno muito comum na nossa sociedade,
que tem a ideia de uma existência única e depois julgamento, morte, inferno e etc. Que a pessoa diz assim: olha, eu matei uma pessoa, matei. E eu sei que eu não deveria matar, porque quem mata comete um pecado muito grande e evidentemente eu vou para o inferno. Então é o seguinte, eu já matei, eu já vou para o inferno mesmo. Então se eu já vou para o inferno, porque eu matei um, vou matar 10. Quem já vai para o inferno mesmo. Né? Então essa compreensão, ela é destruída pelo raciocínio da doutrina espírita. Por quê? Porque se eu tenho uma imperfeição, eu tenho um grau de sofrimento. Se eu tenho mais imperfeições, eu tenho mais condição de sofrimento. E isso é muito interessante porque muda significativamente a maneira como nós costumamos olhar. Ah, eu já estou perdido mesmo, então agora eu vou enfiar o pé na jaca, porque não há... Não, gente. Cada baguinho de jaca que a gente escapa debaixo do pé, melhora para a gente. Dá para fazer, Ângela, dá para fazer uma carne de jaca, com o pedacinho que a gente não pisou. Então você, na verdade, tem, por essa leitura que a doutrina espírita nos oferece, um estímulo à transformação, porque tem muita gente que já jogou a toalha. Não, eu já estou lascado, não adianta para mim mais não. Para mim não tem mais jeito, então já não tem mais jeito, agora eu vou terminar de me estragar. Não! Quanto mais a criatura se esforça para vencer suas imperfeições, menos sofrimento ela vai ter. Então, neste segundo bloco, ele vai falar sobre o progresso que a gente pode fazer, que diminui o sofrimento, e já começa a aparecer uma sinalização aí, de que os sofrimentos mudam no mundo espiritual, porque havia uma crença de que as criaturas vão para lá e acabou, né? Quem errou vai para um canto, e quem acertou vai para o outro, e fim. Não! Na medida em que eu me esforço para vencer as minhas imperfeições morais, eu automaticamente vou encontrando maneiras de reduzir o meu processo de sofrimento, nos fazendo compreender que aqueles de nós que demandamos ao mundo espiritual e que estamos com um grau de imperfeições muito grandes, nós podemos mudar as nossas condições e melhorar. Ou até mesmo aqui na Terra, eu ainda nem desencarnei, mas eu digo, eu acho que eu vou melhorar para eu sofrer menos do lado de lá. Eu fiz muita bobagem, tratei mal minha mãe, fui um filho ingrato, e aí tive comportamentos indevidos, vou melhorar, para que eu chegue lá em melhores condições, mesmo tendo feito bobagem, tentar corrigir ainda aqui aquilo que eu fiz de equivocado. Sim, é possível. Então, quanto menos imperfeições eu vou tendo, vai abrandando a condição de sofrimento da criatura no mundo espiritual. Este segundo bloco de conteúdos, ele é muito importante para que a gente possa compreender algo que é fundamental na compreensão da aplicação da lei de causa e efeito. Nós não estamos irremediavelmente perdidos. A nossa condição, ela pode ser alterada. Sim. A gente vê muitas vezes algumas histórias que as religiões nos contam, que são bastante preocupantes. Boa parte das religiões apresentam interpretações muito severas para a questão do suicídio, como se aqueles que cometeram o suicídio fossem indivíduos irremediavelmente perdidos. A doutrina espírita, ela não trabalha desta forma. Ela considera que todos nós temos sim um encontro marcado com a felicidade. E mesmo aqueles que nós temos como nossos amados, e que podem ter se equivocado e saído pela porta enganosa do suicídio, nem por isso estão irremediavelmente perdidos. Eles também terão sua marcha de progresso. Também terão sua oportunidade de recomeço. Passarão por um período de sofrimento? Sim, passará. Ninguém pode negar que esse sofrimento decorre. Esse sofrimento decorre exatamente
do remorso que a criatura sente em função daquilo que fez. Mas, após este período de remorso, de sofrimento, que decorre da percepção de que se equivocou, novas perspectivas de renascimento essas pessoas terão, vão ter chance de se reorganizar. Ninguém está condenado eternamente para uma mesma condição. Então a gente se engana, comete um suicídio. Não existe na visão da doutrina espírita nada que possa justificar um suicídio. Comete um suicídio, esse suicídio aconteceu, ocorre um período de sofrimento no mundo espiritual, depois essa criatura inicia um processo de reorganização e renasce. E aí vem a parte mais curiosa. Olha que curioso. Quando uma pessoa se suicida, o que se espera das encarnações seguintes dela? Se espera que a mesma prova que motivou o suicídio volte. Olha que complicado. Então, digamos que a pessoa teve um problema, porque o seu grande amor a abandonou, e ela não suportou, e ela se suicidou. Então, ela vai passar por um período de reorganização. Lá na frente, quando ela reencarnar, essa experiência, ela tende a repetir. Por quê? Porque eu preciso provar que eu venci. Digamos que eu tive uma doença, eu tive um câncer, e eu não suportei a notícia do câncer e eu me matei. Então, você precisa provar que você venceu isso. Quando você reencarnar, essa experiência que motivou o suicídio volta. Qual é o resumo da ópera? Não vale a pena se suicidar, porque eu estou com esse problema aqui. Aí eu decidi, não, eu vou me matar para não enfrentar. Matou, sofreu, passou por uma série de problemas aqui, reencarnou, e aquele problema que eu tive, vem de novo. Não adiantou. Então é melhor passar logo de uma vez. Remédio amargo a gente toma só uma vez. Porque se a gente fugir dele, vai tomar 2 doses. Então é melhor, está ruim, aproveita e se reorganiza. O Buda dizia que a grande causa do sofrimento humano é o desconhecimento das verdades espirituais. Quando eu não sei que sou uma alma imortal, que tenho a reencarnação, que tem a lei de causa e efeito, que tem o progresso das criaturas, eu sofro. O desconhecimento do que sou, o desconhecimento das leis espirituais, é que faz o sofrimento da criatura humana. Por que que eu sofro? Porque eu não sei que eu sou um espírito imortal, porque eu não sei da lei de causa e efeito, ou se eu sei, eu não entendi. Eu só sei, mas não compreendi o que sei. Então eu sofro por conta disso. Então dizia o Buda, o que promove o sofrimento na criatura humana é o desconhecimento das leis espirituais. Uma verdade apresentada pelo Buda no primeiro discurso que ele fez, lá no Parque dos Cervos, primeiro giro da roda do Dharma. Logo que ele se ilumina, ele vem e diz, a origem do sofrimento humano é o desconhecimento das leis espirituais. E é exatamente isso. Como eu não sei, eu me suicido, eu não conheço. Desconheço as leis espirituais, faço bobagem, faço besteira. Eu não sei que sou uma alma imortal, acho que vou terminar com o meu sofrimento e me suicido. Aí depois eu vou ter as consequências e aquilo que motivou o meu suicídio vai voltar, vai retornar. O Buda dizia, né? A causa do sofrimento humano é o desconhecimento das leis espirituais. Para se libertar do sofrimento, é preciso conhecer as leis. E Jesus, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que conhecimento ele está falando? É o conhecimento espiritual. Que liberdade do sofrimento? Então seria, conhecereis as verdades espirituais e vos libertareis do sofrimento. Este seria, portanto, o segundo bloco dos conteúdos que nós conseguimos encontrar no Código Penal da Vida Futura. Artigos 6, 7, 8 e 32. Aí tem um terceiro bloco de conteúdos que vai trazer
informações bem interessantes para nós. É o artigo 10 e o artigo 11 e o artigo 31. Artigo 10, 11 e 31 vão falar da mesma coisa. Eles vão dizer o seguinte: que o sofrimento da criatura humana só vai passar quando ela se libertar da imperfeição. Enquanto a imperfeição perdurar, o sofrimento perdura. Por quê? Porque o sofrimento é a consequência do afastamento da criatura da lei de Deus. Então, enquanto eu não me resolvo na imperfeição que eu possuo, enquanto eu continuo tendo uma determinada imperfeição moral, qual é a consequência? A consequência é que eu continuarei tendo as mesmas dores, as mesmas imperfeições, e exatamente por conta dessas imperfeições, não conseguirei alcançar a felicidade. Eu só me liberto do sofrimento, eu só me desembaraço da dor, eu só experimento a felicidade quando eu me reabilito da imperfeição moral que eu possuo. Se eu me reabilitar 50%, diminui 50% do sofrimento, mas não vai tudo. Só vai haver a libertação do sofrimento quando eu me libertar da imperfeição. Eu preciso me quitar diante da lei. Eu preciso promover esse processo de quitação da lei dentro de mim. E aqui entra um aspecto extraordinário da lei, que eu particularmente acho uma das coisas mais bonitas do mecanismo da justiça divina. A doutrina espírita nos conta que, diferentemente do que nós encontramos em outros grupos religiosos, e não estou aqui criticando, apenas fazendo uma comparação, na leitura da doutrina espírita não existe a figura do chamado anjo anotador. Já ouviram falar do anjo anotador? Não? O anjo anotador, como o próprio nome dele diz, é o anjo que anota o que a gente faz. Então ele fica observando as pessoas e vai anotando. Puxou o rabo do gato, aí vai lá e anota ali. E vai colocando, é o anjo anotador. Quando chegar na hora do juízo, o livro da vida, aonde estão assinaladas todas as nossas ações, será lido. Ele vai ser lido. O livro vai ser lido e vai ser identificado tudo que a gente fez. E é em cima do que está escrito no livro que o veredito vai ser dado, culpado ou inocente. Essa é a leitura. Para a doutrina espírita, o anjo anotador não existe. O anjo anotador está dentro de nós. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então é dentro de nós que nós vamos guardando o que fazemos. Porque eu sei o que eu fiz de certo e eu sei o que eu fiz de errado. Eu sei. E na medida em que eu vou evoluindo, torna-se mais nítido o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Eu vou me transformando e vou conseguindo enxergar melhor os meus atos, tendo mais nitidez no meu comportamento e tendo mais clareza do que é certo e do que é errado, fazendo com que, de repente, algo que eu no passado achava que estava certo, mas que depois eu vou descobrir que está errado. Na questão 627 de O Livro dos Espíritos, há um comentário de Allan Kardec, onde ele diz o seguinte, que a responsabilidade nossa diante da lei varia de acordo com as nossas condições de entendimento da vida. E isso é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque quem vai medir o que eu fiz é a minha própria consciência. É o meu eu interior que vai estabelecer o julgamento. Não há juízes externos. Eu acho isso espetacular. Não existem juízes externos. O juiz está dentro de nós.
O juiz está dentro de nós, porque sou eu que estabeleço a sentença. É por isso que a justiça divina nunca falha, porque não é uma pessoa externa que me julga. Não, acho que vou te dar mais 3 meses de pena, acho que mais 3 meses... Não, é a criaturinha que vai estabelecer a sua própria sentença. Então, esse fenômeno, esse mecanismo, ele é muito bonito dentro da justiça divina. Esse processo através do qual é necessário que exista uma quitação completa daquilo que vai acontecer, para que a gente, enfim, consiga descobrir que nós vencemos as nossas imperfeições morais. É muito bacana isso, porque esta sequência, ela trata de alguns artigos muito interessantes, e tem um artigo do Código Penal da Vida Futura que diz assim: a justiça de Deus, ela é infinita, é o artigo 29. A justiça de Deus é infinita, mas ela não é cega. Ela é infinita, mas ela não é cega. Ela está vendo as imperfeições. Só que você vai ter tempo infinito para pagar, mas cego eu não sou, eu estou vendo. E você só vai se liberar quando você se resolver. Mas eu vou te dar todo o tempo que você precisar. Quem tem que ter pressa é você. Deus não está com um pouco de pressa. Ele está aqui há muito tempo e está bem preocupado. Quem tem ansiedade de felicidade somos nós. Então nós é que temos que nos transformar. E quanto mais eu me transformo, mais eu acesso a felicidade que Ele tem para nos oferecer. Esse é o terceiro bloco. Aí tem um quarto bloco, muito bom. Esse quarto bloco é formado pelos artigos 11 e 12. 11 e 12 vão falar sobre como é que essa pena ela é aplicada, dizendo que as penas elas possuem agravantes e atenuantes. Nesse quarto bloco de conteúdos, artigos 11 e 12, Allan Kardec vai discutir o seguinte: olha, uma mesma pena pode gerar várias consequências. E uma mesma consequência pode ter originado de várias causas. Eu confundi vocês que estou falando? Vou ser mais claro. Não existe nenhuma tabela no mundo espiritual que o espírito chega lá e diz: você, o que você fez? Matei minha mãe. Matou a mãe, que matou a mãe, matou a mãe. Tá. Aí tem uma tabela: matou a mãe, vai. Não tem isso. Porque uma pessoa que mata outra pessoa tem inúmeras consequências. A pessoa pode nascer irmão daquele que ele assassinou, pode nascer pai daquele que ele assassinou, tirou a vida, vai dar a vida. Ele pode renascer médico para cuidar das pessoas. Ele pode nascer bombeiro para que ele consiga salvar vidas. Ele pode vir como juiz e vai trabalhar na área penal, inclusive. Não vai ser da área trabalhista. Vai para a área penal para que ele consiga entender isso. Ele pode ser um advogado que vai para a área criminal para estudar lei. Pode ser um policial. Ele tem inúmeras consequências de um mesmo ato. O sujeito assassinou alguém e, a depender do que esse espírito pode ter de experiência para se educar, ele vai ter experiência diferente. Se ele for uma alma mais sensível, provas mais morais são suficientes. Se ele é uma alma mais endurecidinha, se ele é mais durinho, aí provas mais físicas às vezes são precisas para dar uma despertada no espírito que é mais resistente. E aí a gente vai ver que existe todo um degradê de consequências de uma mesma ação. Como existem os agravantes, os atenuantes e os agravantes. Naquele comentário da questão 627, que eu estava falando ainda há pouco, Allan Kardec faz a seguinte observação: que em função da evolução dos espíritos, a responsabilidade da criatura diante do feito varia conforme a evolução. Aí diz ele, no trecho final desse comentário, diz assim: por isso é muito mais culpado um homem civilizado que comete uma simples injustiça do que um selvagem que se entrega a seus instintos.
Um espírito recém-saído da infância espiritual e que promove uma atividade de canibalismo, ele não tem uma compreensão clara das coisas. Ah, mas ele não tem a lei de Deus dentro dele? Pois é, mas a lei de Deus está em germe. Ele ainda não entende plenamente. Então, a responsabilidade do espírito depende do grau de compreensão que ele tem da vida. Quanto mais eu sei, maior é a minha compreensão das coisas. Então existem atenuantes e agravantes na lei de causa e efeito que decorrem exatamente desse fato. Qual fato? O conhecimento que o espírito tem sobre as leis universais. Quanto mais eu sei, mais a minha consciência me cobra, então, portanto, eu ando mais atento com relação ao que eu faço. Existe, inclusive, uma fala de Jesus em que ele diz isso. Jesus diz assim: a quem muito será dado, muito será cobrado. E tem gente que fica apavorado com essa frase. Meu Deus do céu, eu conheço pessoas que dizem, não quero saber, não quero saber, porque se eu souber vai ficar pior para mim, eu quero ficar na ignorância. Eu tenho um amigo em Porto Velho, ele já tem a minha idade, uns 100 anos mais ou menos. Mas quando ele era garoto, adolescente, o pai dele tinha em casa uma estante, aonde o pai dele lia uns livros. E essa estante era trancada na chave. O pai deitava na rede, ficava lendo o livro, quando acabava de ler, abria a estante na chave, botava o livro e trancava. E ele passava horas lendo esses livros. Daí esse meu amigo disse assim: pai, eu queria ler esses livros que o senhor lê aí. Eu vejo que o senhor fica horas lendo, tem vários lá dentro que eu já vi, e eu queria ler. Que livro você quer ler? Uns que o senhor põe numa estante, lá no seu quarto. Você quer ler meus livros que ficam na estante trancado? Esses livros você não vai ler, não. Pai, se eu não ler, por que eu não posso ler? Porque é livro espírita. Isso, qual é o problema de ler? Esse livro aí você não pode ler, não. Você só pode ler quando tiver lá pelos 40 anos, aí eu vou deixar você ler. Porque se você ler antes, você vai ficar fraco para negócio. Olha, é o fim da picada, né? Ele preferia que o filho fizesse um monte de besteira, se atrapalhasse todinho, aí com 40 anos, pega meu filho, vai ver a bobagem que você fez. Gente, porque se ele lesse antes, ia ficar fraco para fazer negócio. Olha que estupidez. Como é que a gente pode ser assim? Meu Deus! Então, nós, muitas vezes, temos medo de conhecer, achando que se eu conhecer vai ficar pior para mim. Não quero saber, não quero saber. Não fale nada, porque se eu não souber, eu vou ter menos responsabilidade diante da lei. Sabe que é verdade? A gente realmente vai ter menos responsabilidade, mas anda mais devagar, pelo amor de Deus. É verdade que quando eu sei, eu tenho mais responsabilidade diante daquilo que eu fiz. É verdade. Mas, gente, o que é melhor, como dizia Jesus, andar na escuridão ou andar na luz? Poxa, se eu conheço, eu acerto muito mais. De fato, quando a gente erra, Milene, quando a gente erra, nós experimentamos a consequência do mal que nós fazemos. Mas quanto de avanço, quanta rapidez na nossa caminhada nós podemos ter, se nós sabemos das leis espirituais. De fato, eu serei mais responsabilizado. Serei mais responsabilizado, é fato, serei mais. Mas eu andarei muito mais depressa pelo fato de saber das leis espirituais. Porque, cara, imagina eu viver numa família sem saber de lei de causa e efeito, olhar para o meu parente sem saber que existe lei de causa e efeito. É possível até a pessoa chegar ao extremo de ter raiva da sogra, só pelo fato de não saber das leis espirituais. Mas quando eu sei das leis espirituais, eu olho, vejo o cenário da minha família, olho a minha sogra, e eu digo:
Vou tratar mal, não. Vai que ela volta, minha mãe. Então ajuda. Então veja o quanto que o conhecimento espiritual consegue transformar as nossas vidas. Então esse trecho do Código Penal da Vida Futura, que trata dos atenuantes e dos agravantes, vai falar que realmente a lei de Deus, ela é a mesma, mas a compreensão muda. Questão 615 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a lei de Deus é eterna, se a lei de Deus é imutável. E respondem os Espíritos, eterna e imutável como o próprio Deus. Então, se a lei é eterna e imutável, significa que ela é eterna e que ela é imutável. Só que a questão 618 diz isso, porque na questão 618, Allan Kardec pergunta assim, a lei de Deus é a mesma para todos os mundos? Ora, na questão 615 ele já disse que ela era eterna e imutável. Se ela é eterna e imutável, ela é eterna e imutável. Mas na 618, a resposta diz, a razão está a dizer que ela é adequada às características de cada mundo. Uai! Ela é eterna e imutável ou é adaptada a cada mundo? Como é que a gente entende isso? Nós vamos entender isso quando nós nos aproximamos de matemática. Quando a gente pega um meninozinho assim no ensino fundamental, primeiro ciclo, e você dá um problema para ele. Fulano tinha 3 lápis e deu 5 para seu amigo. Com quantos lápis ele ficou? Aí a criança responde, impossível responder, porque de 3 não pode tirar 5, não é verdade? Aí a professora, certo, este mesmo serzinho vai crescer, e vai chegar no 6º ano do ensino fundamental. Quando chegar no 6º ano, a mesma professora vai passar a seguinte pergunta para ele. Fulano estava olhando um termômetro e estava marcando 3 graus. E caiu 5. Com quantos graus o termômetro ficou marcando? O menino vai lá e diz, -2. E a professora vai dar certo. Por que ela não deu certo na primeira pergunta que ela deu para o garoto? Porque naquele momento a verdade era essa. A lei de Deus não mudou, continuou sendo 3 menos 5 igual a -2. Subtrai e coloca o sinal do maior. Mas quando a gente é pequeno, vale a regra do quando é pequeno. Quando cresceu, vai valer outra regra. E sabe lá Deus o que nos espera de matemática aí para frente. A gente vai rever esses conceitos. Então, esses itens sobre os atenuantes e os agravantes, eles são marcados exatamente por essa condição de que a variação da aplicação da lei dependerá de quem somos nós. A lei é sempre a mesma, mas as minhas disposições íntimas é que farão com que isso se altere ou não. 5º bloco de conteúdos do Código Penal da Vida Futura. No 5º bloco, Allan Kardec vai trabalhar sobre a questão da duração da pena. Artigos 13, 14 e 15 do Código Penal, a duração da pena. Quanto tempo dura a pena no mundo espiritual? Vai depender quanto tempo. E ele vai dizer uma coisa linda. A pena depende do espírito. Ah, isso é espetacular, gente. A pena depende do espírito. Não tem uma tabela. Matou uma pessoa. Artigo 121 do Código Penal Brasileiro, 12 a 30 anos, a depender das qualificadoras. Você vai lá, aplica uma qualificadora, verifica, foi motivo torpe, se erro emboscada, não sei o quê, se aplicou em cima de idoso, aí sobe 1/3 da pena, aí vai fazendo aquele monte de conta para fazer a dosimetria. Não tem dosimetria de pena no mundo espiritual. Quem dá a duração de pena sou eu. Eu que eu digo não sou eu, é cada um de nós. É o próprio Espírito que estabelece. Uma pena de uma coisa razoavelmente pequena pode durar séculos, se eu não me transformar. E uma coisa grave
pode ter uma pena reduzida. Se eu me... Não é lindo isso? Isso é espetacular, gente. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. A pena que um espírito tem depende dele. Numa comparação, assim, numa imagem, eu fico imaginando, é como se nós estivéssemos presos num cárcere, que a chave para abrir o cárcere não está do lado de fora, está do lado de dentro. É você que abre o cárcere. E por que não abre e não sai? Porque tem que achar a chave. E a chave está dentro do coração. Eu preciso conseguir buscar a chave dentro do meu coração. Quando eu achar a chave dentro do meu coração, eu vou e eu abro. Então sou eu mesmo que estabeleço a duração da pena que eu terei. Na grande dinâmica do nosso processo de transformação. Não há uma pena estabelecida com regras rígidas. Suicida, meu Deus, não tem. Não tem. Fulano, não tem também. Tudo depende do espírito. Cada espírito promove individualmente o seu processo de transformação. E a velocidade está exatamente nas mãos daquele que cometeu o delito. Quer sair do seu processo de pena? Se transforme. Se você se transformar, você automaticamente se liberta. É uma questão de padrão vibratório. Na medida em que eu me transformo, que eu me modifico, que eu atuo promovendo a minha transformação, eu consigo me libertar e alcançar essa plenitude extraordinária que a vida possui. Isso é lindo, magnífico. É uma coisa espetacular você imaginar que nessa justiça, segundo a visão da doutrina espírita, não existem prazos, não existem penas eternas e nem tempos definidos para delitos. Quem define o tempo sou eu. Olha que lei sábia, sou eu mesmo que estabeleço a pena para mim próprio. E sou eu que me liberto quando assim desejo. Muito bonito isso. Aí nós temos um sexto bloco de artigos, que eu acho que é o pedaço do Código Penal que todo mundo conhece. Todo mundo sabe esse pedaço. Pode não conhecer os outros, mas esse... Quem conhece o Código Penal sabe que tem esse artigo. Artigo 16, artigo 17 e o artigo 30 também toca sobre essa questão, que é as fases do processo de reparação diante de uma falta. E lá nesse artigo, especificamente o artigo 16, que é o que aborda de frente essa questão, ele diz que toda vez que alguém comete uma falta, ela vai passar por 3 etapas. As fases da regeneração de um indivíduo. Quais são as 3 fases? Todo mundo sabe. Arrependimento, expiação e reparação. Só que tem um problema. Todo mundo acha que é desse jeito que acontece, mas não é verdade. Não é assim, não. As pessoas acham que é isso. A pessoa arrepende, expia e repara. Não é. O certo é, a pessoa arrepende, espia, aí repara. Porque as pessoas acham assim, vou dar uma espiadinha lá, só uma espiada rápida, aí já me recupero. Não é verdade. Porque se fosse assim, a gente vinha numa encarnação, já bate, se liberava da imperfeição, voltava para o mundo espiritual. Eu já espiei, eu estou tranquilo. Espiou, mas não reparou, papai. Não resolve nada. De que adianta uma expiação que não repara? A expiação é o encontro do espírito com as suas histórias do passado. O karma. O encontro meu com a minha história que está dentro de mim. Isso é a expiação. Mas o fato de eu expiar,
não significa que eu reparei, porque às vezes a gente espia dando coice no vento, reclamando de tudo, mordendo as pessoas, abandonando a prova. Richard Simonetti tem uma história que ele conta no livro Atravessando a Rua. Ele conta a história de uma mulher que durante 40 anos ela esteve casada evidentemente com o marido dela, esteve casada, e era uma trabalhadora espírita exemplar, trabalhava, se dedicava, estava sempre no centro, super engajada no movimento, um exemplo, a mulher era um exemplo. O único probleminha que ela tinha era um marido chato que ela possuía, mas que ela conseguiu aturar até o final da existência. Ela levou até o final, aturou direito e tal, foi levando e tal, desencarnou. Quando ela desencarna, conta o Richard, foi recebida pelos mentores com alegria. Parabéns pelo trabalho que você fez. Você fez um trabalho maravilhoso, você foi muito dedicada, fez uma atividade linda no centro espírita, anos de dedicação, e você realmente está muito bem espiritualmente. E nós estamos aqui começando a desenhar a sua próxima existência. Ai, não me diga, você, ai, que delícia, meu Deus. Nós ainda não temos muita coisa definida sobre a sua próxima existência, mas tem uma coisa que a gente já desenhou aqui, que a gente vai ter na sua próxima encarnação. Ai, me diga o que é. Ai, o que eu vou ter? O que já está definido para mim? Olha, aqui na nossa ficha, aqui que a gente viu, é o mesmo marido. Não. Ah, não, mesmo marido não. Você está maluco? Mesmo marido, você está louco. Está louco. Aturei esse cara há 40 anos e você não querer mais ainda? Aí diz o mentor, e quem disse que era para aturar? Aturou e engoliu o sapo. O trem passou atravessado na garganta. E não é esse o objetivo. Ou seja, a pessoa vive uma experiência, vamos admitir que seja expiatória, mas não repara. De que adianta viver gemendo, reclamando? Tem gente assim, ai, tomara que essa existência acabe, eu não aguento mais. Quando eu estava vindo agora para cá, para Bauru, no aeroporto de Curitiba, quando eu fui pegar o voo, o rapaz que não estava passando o bilhete para entrar, ele estava conversando com o outro, dizendo assim, cara, eu não aguento mais ser pobre, eu estou cansado de ser pobre. Então, aí a pessoa de repente passa por uma história, e passa a história inteira se debatendo, se desesperando, se revoltando diante do que acontece. Que adianta, pelo amor de Deus? Qual é o sentido que isso pode ter, meu xará Jorge? Qual é o sentido que a gente vai ter? Se nós temos uma história de expiação que não resolveu, então tem uma galera que acha, eu vou para a terra, eu vou expiar miseravelmente para eu purgar. Cara, se não tiver uma visão diferente, não resolve não, tá? Vai expiar e na próxima encarnação vai expiar de novo. Então essa coisa de arrepende, expia e repara, não é bem assim não, porque a gente expia e não repara, aí expia, não repara, reclama, briga, cria confusão em casa, não gosta do vizinho, tem raiva dos outros, briga no trabalho. Tem gente que briga até no centro espírita, gente, olha como é que pode. Então, confusão, brigando, criando tumulto, tem raiva de Deus, odeia o corpo, odeia a sociedade. Expiação é uma fase do processo, mas essa expiação, ela não é a condição suficiente. Eu preciso a terceira fase. Qual é a terceira fase? A reparação. O que é a reparação? A reparação é consertar o que eu fiz de errado. Daí, por exemplo, você teve um inimigo, o inimigo nasceu seu filho dentro de casa, está espiando aquele filho difícil, rebelde, complicado. Nós vamos tentar agora nos reparar. A reparação não é você fazer de seu filho um anjo.
porque a responsabilidade dele é dele, a responsabilidade sua é sua. Questão 583 de O Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: se um pai exerce todo o seu papel educacional diante de um filho para conduzi-lo pelo caminho do bem, e mesmo o pai fazendo tudo o que pode pelo filho para encaminhá-lo ao bem, se o filho envereda pelo caminho do mal, o pai tem culpa pelo caminho que o filho escolheu? Sim ou não? Foi fraco. Estou vendo que muita gente aqui colaborou na codificação kardeciana, porque é essa mesma resposta. Claro, como é que, se eu fiz tudo o que eu poderia para educar alguém, e esse alguém envereda pelo outro caminho, a responsabilidade é dele. Agora, se eu não fiz tudo o que eu deveria fazer pelo meu filho, e ele enveredou pelo caminho do mal, a gente vai repartir a responsabilidade. Um pedacinho vai ser dele, um pedacinho vai ser meu. Mas se eu fiz tudo o que eu poderia, eu não sou responsável, uma vez que eu apliquei tudo o que eu poderia e não desisti para que ele pudesse se transformar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, há uma mensagem longa de Lacordaire, chamada Ingratidão Filial, enorme. Nesta mensagem, tem um pedacinho, vocês vão lembrar, que diz assim: lembrai-vos todos vós, que um dia se vos perguntará, abre aspas, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Tem pai que se treme todinho, porque diz, meu Deus do céu, realmente a pergunta é, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? A pergunta não é, que fizeram os filhos confiados à vossa guarda? Porque o que fizeram os filhos é problema deles. A questão é que fizeste tu dos filhos que foram confiados à tua guarda. Se você fez o que deveria, a sua consciência está livre. O nosso problema é que a gente não faz. E aí é que entra a responsabilização. Então a reparação não é você obrigatoriamente aprumar a criatura certinha. Ah, eu não consegui aprumar, vou ter que voltar para arrumar mais um pedaço. A reparação é eu fazer o trabalho que eu tenho para fazer. O que é que eu tenho que fazer com ele? Educá-lo, orientá-lo, não desistir, amá-lo, procurar não abandoná-lo. Ele foi preso, eu visito, essas coisas todas. Eu não desisti. Agora, se eu fiz o que eu deveria fazer, mas ele não correspondeu, aí o negócio é com ele lá. Agora, se eu não fiz, aí a gente tem uma responsabilidade aqui compartilhada neste processo. Então a reparação, ela vai ser quando nós conseguimos efetivamente em nós, dentro de nós, resolver as nossas questões. Sétima parte do Código Penal da Vida Futura. A sétima parte do Código Penal só tem um artigo, o artigo 18, que fala onde vai acontecer a expiação, em que lugar, onde que os espíritos vão expiar. E eles dizem uma coisa interessante, que a expiação, ela não acontece nos mundos superiores. Então, se você tem coisas enroladas para resolver, vai ficar por aqui, porque o mundo não é de provas e expiações. Então, se o mundo é de provas e expiações, é aqui que se fica quando tem que expiar. E o mundo de regeneração é o mundo onde você tem a última parte do processo, que é arrependimento, expiação e a reparação. A reparação a gente vai consolidar nos mundos de regeneração. Veja que o mundo de regeneração não é um mundo de regenerados, é um mundo de regeneração, ou seja, eu vou me regenerar lá. Ainda não é um mundo superior, então eu ainda vou me trabalhar em mundo de regeneração. Mas os locais típicos para que aconteça o fenômeno da chamada reparação, ele costuma ser
no mundo de provas e expiações, sim, e parte no mundo de regeneração. Mas não pode ser em mundos superiores. Quero adiantar que mundo de regeneração não é mundo superior. Mundo superior é mundo ditoso e mundos celestiais. Tá? Pode pegar Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 17. Está lá. Mundo de regeneração não é mundo superior. Então, muito bem. Nós vamos observar na dinâmica que a lei de causa e efeito nos apresenta, que essa terceira etapa do processo de reparação, ou seja, o local aonde nós iremos expiar, serão os mundos inferiores, os mundos aonde predominam ainda as imperfeições humanas. De certa maneira, nós ficamos como que segregados a mundos como esses, ou até chegando em mundo de regeneração, mas para ditoso não dá para ir ainda. Já ir para a regeneração já vai ser muito bom, já vai ser um bom progresso, mas a gente não alcança os mundos superiores se tiver muita questão em aberto para resolver. Bom, oitava parte do Código Penal. Oitava parte do Código Penal fala especificamente de como é que as penas vão ser aplicadas de acordo com a criatura que erra. Artigo 21, somente o 21 é que trata disso. Lá diz o seguinte, é igual à lei humana. A culpa não vai além da pessoa do réu. Então, a responsabilidade do erro recai sobre quem errou e não sobre seus familiares, vizinhos e tal. Você errou, a responsabilidade é sua. Ou seja, se eu tenho um filho e o filho erra, mas eu não cometi o erro, a responsabilidade é dele. Artigo 21 do Código Penal da Vida Futura, a responsabilidade dos erros recai unicamente em cima da pessoa que cometeu. Você não responde pelas faltas do outro. E isso faz com que a gente retorne no texto que está contido no Êxodo, capítulo 20, quando Moisés apresenta os 10 mandamentos. E há um trecho dos 10 mandamentos em que, nas tábuas da lei, estaria escrito: eu sou o Deus zeloso, que vos tirei do Egito, a terra da servidão. Eu sou o Deus que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me desobedecem. O texto original fala na terceira e na quarta geração, e se você perguntar para qualquer rabino, não precisa ser espírita, qualquer rabino vai dizer, está na terceira e na quarta, porque há uma tendência do espírito renascer na própria família, então você renasce como seu neto ou seu bisneto, e você reencontra suas próprias experiências. Allan Kardec, quando trata disso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo... Muito obrigado. No capítulo que fala sobre necessário nascer de novo, capítulo 4, ele trata dessa questão, mostrando que os originais falam na terceira e na quarta, embora algumas traduções para o português falam até a terceira e quarta. Não é o que está realmente nos originais. E até na tradução de Zamenhof para o Esperanto está em latria kai lakvara generatio, ou seja, na terceira e na quarta geração. E é aí que a gente vai ver essa beleza maravilhosa, que é o fato de que cada um de nós vai responder individualmente. Eu respondo por mim, o outro responde pelo outro. Cada um de nós responderá individualmente pelas responsabilidades espirituais que possua. A nona parte do Código Penal da Vida Futura é a que tem mais artigos. Artigo 22, 23, 24, 25 tratam sobre a característica das penas que os espíritos vão ter do lado de lá, como chamadas as penas imediatas. O que são penas imediatas? São aquelas que acontecem logo após a desencarnação. Então ali Kardec vai até enumerar quais são as penas imediatas após a desencarnação. Primeiro,
a dificuldade para se desembaraçar do corpo, a perturbação espiritual, a falta de compreensão de onde está, se está vivo, se está morto, o que está acontecendo, se sou eu, se não sou eu, o que houve, o que está acontecendo. Então, essa dinâmica sobre o que acontece conosco, fica perdido, fica vagando pela crosta, não entende o que está se dando, volta para o local do trabalho, vai lá para a justiça do trabalho, fica mexendo em processo. Agora nem tem mais processo, que está tudo virtual, mas fica mexendo nas mesas, andando pelos corredores, procurando resolver os problemas, perturbando os colegas, perdido. Então, essas condições, elas são muito típicas dos espíritos que estão numa condição mais imediata de vida, mais terra-terra. Então, ficam em casa, às vezes ficam no hospital, deitado na cama, né, Diego? Então, tem essa dinâmica, essa dinâmica dos espíritos que ficam como que perdidos. Então ele vai comentar sobre as penas imediatas, este sofrimento que os espíritos experimentam após a sua desencarnação. No capítulo 1º da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, há um capítulo chamado O Passamento, que embora tenha esse nome esquisito, outro dia fazendo uma live com Portugal, o pessoal perguntou para mim, o que é passamento? Esse passamento é passamento. Outro lado. Por que não botou a passagem? Digo, rapaz, eu não sei. Porque aqui em Portugal ninguém sabe o que é passamento. É passamento. O que é passamento? A pessoa teve um passamento. Então ela teve uma passagem para o outro lado. E nesse texto do capítulo 1º, Allan Kardec enumera 4 causas de perturbação dos espíritos. Primeira causa, a idade. Ele diz que os mais jovens têm mais tendência a se adaptar, dificuldade para se adaptar no mundo espiritual, porque está muito novo, chega lá no mundo espiritual, o cara acabou de casar, teve um acidente no lua de mel, como é que ele vai aceitar que ele desencarnou? Então, tem que ter a vida toda, então, baile de formatura, o cara teve um acidente e desencarnou. Difícil. Quando a gente está mais velhinho, assim, na minha idade, mais fácil, que já viveu muito, Senhor, me leve, já chega, tá bom. Então, vai sendo mais fácil, diminui a possibilidade de perturbação. Mas Kardec diz, essa causa, embora ela exista, ela é fraca, porque conheci muitos jovens tranquilos e muitos jovens apegados. Existe, mas é fraca, ela não é forte. Uma segunda causa, segundo Kardec, que também é fraca, que é o gênero da morte. Ele diz que, pela observação dele, quem desencarnou bruscamente tem mais dificuldade de se adaptar no mundo espiritual. E quem desencarnou mais devagar tem mais facilidade. Teve tempo de compreender que estava desencarnando. Quando é muito rápido, o espírito pode não entender que desencarnou, um acidente de trânsito. Então, ele tem mais possibilidade de perturbação. Mas ele diz que essa perturbação também é fraca, porque tem espíritos que desencarnam bruscamente e ficam bem, e tem outros que ficam doentes muito tempo e também não se adaptam. Então, tanto a juventude quanto o desencarne rápido não chegam a ser determinantes, são brandos. Ou seja, um jovem desencarnando bruscamente pode ter menos processo de adaptação do que um velhinho que teve uma doença prolongada. Então, são causas brandas. Uma terceira causa, que já é de influência média, influencia mais do que as outras duas, é o conhecimento espiritual. Se eu não tenho conhecimento espiritual, eu tenho uma boa chance de ficar perturbado do lado de lá. Não sabia o que está acontecendo. E tendo conhecimento espiritual, eu tenho mais chance de saber o que está acontecendo do lado de lá. Mas ele diz que, embora essa seja uma causa mais relevante do que as outras duas, ela não é soberana, porque tem gente que não tem conhecimento espiritual e fica bem, e tem gente que tem conhecimento espiritual e que não fica bem. Mas como é que pode o cara ter conhecimento espiritual e não ficar bem? Leia a pergunta 982 do Livro dos Espíritos. É necessário crer na manifestação dos espíritos e fazer profissão de fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? Resposta: se assim fosse, estariam deserdados todos os que não creem, o que seria um absurdo. Só a prática do bem é que garante a boa sorte na vida futura, e o bem é sempre o bem, qualquer que seja a fonte que a ele conduza. Ou seja, o que vai garantir a boa sorte não é ter a profissão de fé espírita, mas a prática do bem, sendo católico, protestante, ateu, interessa, mas a prática do bem. Essa prática do bem é que é a condição soberana, a quarta condição, que ele diz no texto, que é a condição soberana
de vencer a perturbação no mundo espiritual, a prática do bem. Então você pode ser jovem, pode ser velho, pode ter desencarnado rápido, pode ter desencarnado devagar, pode conhecer coisa do mundo espiritual, pode não conhecer. Se for bom, está garantida a condição de tranquilidade no mundo espiritual. Depois vocês pegam um capítulo do livro A Luz do Consolador, de Dona Ivone do Amaral Pereira, um capítulo chamado sobre as questões do túmulo. Tem um capítulo lá, Os Segredos do Túmulo, em que ela fala que o homem mediano desencarna bem. Que essa coisa de que o homem mediano desencarna mal não é muito verdadeira, que o homem mediano desencarna razoavelmente bem. E é a experiência que Ernesto Bozano colheu nas suas experiências do século XX, século XIX, quando ele trabalhou a crise da morte e fenômenos psíquicos da hora da morte. E existe um 10º tópico, gente, vocês vão almoçar em casa, existe um 10º tópico do Código Penal da Vida Futura, que tem apenas um artigo que trata dele, que é o artigo 20. O Código no 9, ele tanto fala das causas imediatas como das causas mediatas, artigo 26. As causas imediatas são as perturbações de longo prazo que o espírito atravessará no mundo espiritual. Artigo 26. E o artigo 20 fala da mais bonita de todas as partes do Código Penal da Vida Futura. Nesse artigo, Kardec vai lembrar que, independente do sofrimento, da dor, das angústias, das dores que as criaturas atravessam, da extensão de seus sofrimentos, que podem durar até séculos pode acontecer, nunca estaremos sozinhos. Os espíritos benfeitores nunca abandonam os seus amados. Eles estão sempre conosco, nessa jornada para a libertação das nossas condições espirituais. Em O Livro dos Espíritos, questão 963, questão 976, questão 976 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: se o sofrimento dos maus não perturba a felicidade dos bons, como é que pode ter espírito feliz se tem tanta gente em sofrimento? E os espíritos respondem: porque os bons estão fazendo tudo que podem para ajudar os maus. Eles sabem que eles entraram pelo seu livre-arbítrio, que o sofrimento deles será temporário, e eles já estão fazendo tudo que podem, que é que eles vão ficar infelizes? Eu estou fazendo tudo que eu posso por você, sei que um dia você vai sair, você entrou porque quis, então isso não tisna o sofrimento dos bons. E o mais belo de tudo, os nossos espíritos benfeitores estarão sempre cuidando de nós, nos acompanhando nas nossas horas de tristeza, nas nossas horas de angústia, até o resgate final das nossas almas, porque o amor é a regra geral do universo. Nada é mais forte do que o amor. E mesmo que nós tenhamos nos equivocado, aqueles que nos amam continuarão nos acompanhando séculos, milênios afora, para nos resgatar, a fim de que nós cumpramos com o nosso objetivo na vida, que é alcançar a felicidade pela vivência do amor. Bendito Código Penal da Vida Futura, que retira a venda dos nossos olhos e nos mostra essa beleza de justiça e misericórdia que o Espiritismo nos traz para nos libertar do sofrimento. Muito obrigado. Maravilhoso, não é, pessoal? Muito obrigado, Jorge, por essa manhã espetacular, não só por trazer o Código Penal da Vida Futura, mas por percorrer, né, praticamente toda a codificação aí, todos os conceitos básicos. Maravilhoso. E o melhor